pessoal, sejam bem-vindos a mais um Energize-se, aquele podcast de vocês para a gente discutir transição energética, inovação em tecnologia com uma linguagem bastante acessível e com aquele toque de humor. Lembrando a vocês que o Energize-se é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, patrocinada pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico. O nosso bate-papo de hoje vai ser com o engenheiro Robson dos Santos, chefe da área de vendas de sistemas de armazenamento de energia da WEG. Não é isso, Carlos? É isso aí, rapaz. A entrevista de hoje vai ser bem legal. Inclusive, ela vem alinhada aí com as últimas entrevistas que a gente fez. O Robson gentilmente cedeu o seu horário aí, que é uma correria, não é, Robson? No dia a dia, você está mais fora da WEG do que dentro da WEG. Começa contando pra gente aí como é que foi a sua trajetória para você entrar na WEG, como é que foi mais ou menos como pular de uma bicicleta para uma moto elétrica, como é que foi a experiência e quando foi isso? Primeiramente, agradecemos a oportunidade, de poder estar participando desse podcast, conteúdos sempre relevantes, muito interessante mesmo. Não poderia faltar armazenamento, Agradecemos a oportunidade, de poder estar falando sobre essa tecnologia tão interessante, e tão importante, para o segmento, de energia como um todo, Ele é um canivete suíço, a gente vai falar isso ao longo da nossa conversa, A minha trajetória, brevemente falando o histórico aqui, começamos lá no passado, técnico eletrotécnica, aí trabalhei numa outra empresa voltada ali para a parte de usinas, usinas hidrelétricas, o CGHs, PCHs, UHIs, durante alguns anos, sempre em parceria com a WEG. De lá para cá, surgiu a oportunidade, foi principalmente a WEG já vem trabalhando nisso aqui desde 2011, 2012 com armazenamento, projetos de P&D, ANEEL e por aí vai. E surgiu a oportunidade cresceu tanto, e a gente teve essa oportunidade de estar entrando ali, que fui convidado ali a estar trabalhando a nível de Brasil, principalmente aqui com as soluções de armazenamento, atendendo os nossos representantes, nossos integradores, nossos clientes finais aqui no dia a dia. Então você começou armazenando água e energia em forma de reservatório de água, aí agora você passou a armazenar energia de forma elétrica, íons de lítio principalmente, não é isso? Quando que isso aconteceu mais ou menos? Uns 10 anos atrás, você trabalha na WEG? Exatamente, Carlos. Há um bom tempo aí a gente está trabalhando com isso, trabalhando isso. Começamos em energia hidrelétrica, exatamente, já uma boa simulação, e depois passamos ali para a parte de armazenamento, hoje dos mais variados formatos, O BES tem uma sinergia gigantesca aqui com as aplicações, com sistemas desde residenciais até sistemas, de leilão de reserva de capacidade, que é o que está hoje se falando muito também a nível de Brasil, e a nível global como um todo, Então, um baita diferencial. Eu queria insistir só um pouquinho na sua fase inicial aí na WEG. Quando você Claro. começou, o primeiro projeto na WEG, se não me engano, foi de Fernando de Noronha, não foi? Com baterias, com BES, não foi isso? Nessa época você já participava da WEG. Como é que foi esse início seu na empresa? Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. Claro, com certeza. Os primeiros projetos, foram projetos Noronha, foram projetos, por exemplo, nós temos um fornecimento para a Celesc lá em 2016, quando nem se falava muito em mobilidade elétrica, um sistema de armazenamento ali voltado para carregamento de estações de recarga. Participei desses projetos ativamente, participamos aí dos projetos aqui dentro da WEG, fornecimentos para concessionária de energia, A Copel hoje tem 3, 4 sistemas ali de armazenamento dos mais variados formatos. Um deles, o nosso queridinho ali é um sistema de armazenamento móvel, ele fica sobre uma carreta, estava aqui em Curitiba, teve uma necessidade agora de energia lá em Palmital, o estado do Paraná também está em funcionamento lá. E nos demais projetos aqui que a gente temos projetos com a UFSC, projetos de baterias de primeira e segunda vida, A WEG sempre pensando nessa questão de inovação, então também já temos projetos nesse formato, aplicações das mais variadas aqui como um todo, E a gente participou ativamente desses projetos. Nos últimos 2, 3 anos, principalmente falando de viabilidade, começou a fazer sentido essas aplicações, esses fornecimentos para clientes finais,
E aí reforçamos toda a equipe, todo o aparato que nós temos aqui de integradores a nível de Brasil como um todo, para estar oferecendo essas soluções, fazendo os cálculos nos fornecimentos aqui e com bastante êxito, principalmente no último ano aqui, para clientes finais como um todo, né? Bacana, ô Robson. Antes da gente entrar em algum projeto específico, eu gostaria de explorar com você aí um pouco a questão mais técnica da coisa, né? Uma pessoa, o futuro, né, do setor elétrico brasileiro, ele fatalmente ele cairá sobre a expansão do sistema de armazenamento de energia elétrica, né? E nisso a WEG tem aí uma posição relevante no mercado nacional. Eu gostaria de saber de você o seguinte: aquela pessoa que, num passado recente, ela investiu num sistema de geração fotovoltaica, né? Seja na residência dela, seja ali uma mini geração, né, distribuída, um investidor de mini geração distribuída. E agora, vendo toda essa problemática no setor elétrico aí, de curtailment, de restrições à entrada da geração, né, as distribuidoras têm soltado pareceres condicionando a injeção de potência apenas no período noturno. O que uma pessoa, por exemplo, precisaria saber para poder chegar para vocês e falar o seguinte: olha, eu quero comprar um BES, mas eu não sei nem como pedir esse BES. Então, explica para a gente um pouco os principais parâmetros que definem o equipamento, né? Potência, autonomia, vida útil. O que difere uma tecnologia da outra? Dá um panorama para a gente sobre essa tecnologia. Excelente, excelente, Carlos. Eu acho que isso é um diferencial importante, né? O BES realmente ele tem sinergia com as mais variadas aplicações, né? Inclusive em sistemas já existentes, né? Resolver problemas de energia, seja de rede de concessionária, de ausência, né? Nós temos sistemas totalmente off-grids em funcionamento. Nós temos aplicações, sistemas de menor porte, né? Os híbridos residenciais, né? Baterias ali de 5 kWh, 10, 15, 20 kWh e por aí vai. Sistemas móveis, sistemas, né, micro-redes, né, como nós temos aí com gerador fotovoltaico, com rede de concessionária, com gerador a diesel, com biodigestores e por aí vai, né. E o importante, né, um primeiro passo é saber que a WEG possui esses equipamentos, possui essas soluções como um todo, né, a gente chama aqui de solução, afinal é isso. Temos, para você ter uma ideia como estamos conceituados aqui, sendo o seguinte: nós temos a nível de Brasil como um todo uma rede completa de representantes da WEG que conseguem auxiliar em todo o portfólio de produtos que nós temos, mais de 1.000 produtos ali de portfólio, né, dos mais diferenciados. Estes representantes estão, né, nas regiões, isso é importante, nós estamos em todas as regiões aqui falando de Brasil. E esses representantes também, né, possuem, geralmente são ex-funcionários da WEG aqui com 10, 15, 20, 30 anos aí de carreira, né, que estão aí representando a WEG nas regiões aqui do Brasil. Então, nós temos dos mais variados locais aqui. E esses representantes também têm toda uma gama de integradores da WEG aptos, né, a fazer a consulta, a fazer o estudo, fazer o projeto como um todo e ofertar a solução final ali do fornecimento. Então, no primeiro momento, o que precisa-se, né, tanto em sistemas, como você comentou muito bem, né, problemas ali de inversão de fluxo, que eu posso, muitas vezes eu vou conectar uma usina fotovoltaica e vem no meu parecer que eu consigo disponibilizar essa energia das 19 em diante, né, então não tem fotovoltaica essa hora, a solução é armazenamento. O principal intuito do BES é o seguinte, né, ele é um sistema que consegue fazer o armazenamento dessa energia, né, ele tem uma inteligência envolvida ali, né, todo um controle, toda uma parte de segurança, tudo isso envolvido, mas no final ele é um grande sistema de armazenamento, né, de energia elétrica. Então, da fonte que seja da rede carregando em períodos em que a tarifa é mais otimizada e despachando no hora ponta. Nós temos vários fornecimentos nesses cenários, né? Indústrias, comércios, aplicações das mais variadas. Nós temos clientes hoje que a gente atua como eu coloco meu BES por limitações, então a minha demanda contratada está chegando no limite, eu preciso de uma fonte adicional de energia, eu posso implementar um sistema de armazenamento ali
para fazer o fornecimento complementar em conjunto com a rede da concessionária. Posso fazer zero grid, né? Eu vi um dos episódios que a gente estava conversando ali com o pessoal da CEMIG, né? São aplicações possíveis que nós temos tido bastante êxito, né? Então, eu tenho rede de concessionária, mas eu não quero exportar essa energia para o sentido para a rede. Posso fazer um zero grid, posso ter um fornecimento de fotovoltaico atendendo às cargas e o que sobrar, ou o que eu dimensionei a mais de fotovoltaico, carregar nas minhas baterias e utilizar no melhor horário possível também, né? Então, dos mais variados sistemas, né, que a gente pode estar atendendo. Mas vamos lá. Eu tenho, por exemplo, um sistema fotovoltaico no telhado da minha casa. Tá certo? Legal. Ele gera por mês para mim alguma coisa em torno de 650 kWh. Ou seja, um sistema de 5 kW pico. Eu gostaria de ter uma autonomia de 4 horas de energia para alimentar as minhas cargas das 18 às 22 horas, sem precisar depender da distribuidora, tá? Como é que eu pediria, como é que eu dimensionaria esse sistema e qual seria, vamos dizer assim, o produto da WEG, que a WEG tem para oferecer nesse segmento? É complexo fazer a adaptação? Ou é alguma coisa plug and play? Dá uma explanação pra gente aí, pro nosso telespectador aqui que tá ansioso para colocar bateria na casa dele. Excelente, Carlos Sena. Ô, Henrique, eu acho que nós já temos um cliente potencial aqui para falar depois da nossa live aqui, né? Vamos lá, Carlos. Sim, a primeira coisa é essas informações que você nos comentou. Então, já tem um kit fotovoltaico existente, já tem uma geração e já sei exatamente o que num primeiro momento, né, na primeira necessidade, o que um armazenamento poderia me beneficiar. Exatamente isso. O nosso time comercial aqui, junto com os representantes integradores ali atuando diretamente no cliente, as informações básicas que eles precisam são as que basicamente você nos comentou. A capacidade de geração que eu tenho existente, ou se eu quero ampliá-la, né? Então isso também é um diferencial, nós conseguimos estar trabalhando nisso. A necessidade, e a necessidade você já me comentou, 3 horas na hora ponta, 4 horas, ali se quiser ter um armazenamento maior, então isso é o diferencial. E a carga, né? A carga que eu vou atender, ou então a carga que o consumo que eu tenho mensal ou diário numa hora ponta, por exemplo. Muitas vezes, Carlos Sena, uma fatura de energia da concessionária, uma simples fatura, que já tem inclusive o histórico dos últimos 12 meses, já nos resolve num primeiro estudo. Informações adicionais que nós pedimos para o cliente, e aí é uma conversa com ele para verificar se, por exemplo, imagina que veio uma fatura que eu tenho lá X kWh mês, né? Sabemos que no horário de ponta eu tenho em torno de 20 dias, 22 dias úteis, né? De segunda a sexta, exceto domingos e feriados. Então sabemos em torno de 22 dias é aquele consumo mensal. Inclusive eu tenho histórico dos últimos 12 meses ali, né? Dividir isso em dias, né? Eu sei quanto eu tenho de consumo por dia e dividir pelo tanto de horas que é o seu hora ponta. Em torno de 3 horas, por exemplo, a hora ponta. Sabemos exatamente quanto tempo, quanto armazenamento eu preciso para ter por dia. Com base nisso, Carlos, um estudo inicial, né, para ver como é simples a gente fazer isso, né? Com base numa fatura de energia, sabendo quanto eu consumo por dia, eu já posso estar dimensionando o sistema de armazenamento, e aí que vem um dos diferenciais da WEG. Nós temos sistemas hoje aqui a partir de 5 kWh de armazenamento, todos modulares, tá, Sena? O principal é isso. Sistemas são modulares que eu posso ir aumentando, acoplando, à medida que eu precise de mais energia ou que o meu consumo, por exemplo, aumente, né? Isso é um diferencial. E isso ainda é caro, o Robson? O preço já tá adequado para o mercado aí? Opa, excelente. O preço, né, e a tecnologia evoluiu tanto e acompanhando a isso, né, para ver como uma gigante como a WEG que tem apostado muito forte, né, nessa questão de armazenamento. Os paybacks hoje, Carlos, têm ficado paybacks atrativos, né, e eu ressalto aqui, né, o fornecimento, a venda de um sistema de armazenamento, seja ele residencial, comercial, industrial, utility, né, são sistemas, são vendas extremamente engenheiradas. Então, eu preciso ter os dados básicos, fazer um estudo a fundo e entender exatamente a necessidade do cliente para não subdimensionar o sistema e não atender, né? No primeiro mês ele já vai notar que faltou bateria ali, faltou armazenamento, ou sobredimensioná-lo e muitas vezes o meu payback não ficar tão atrativo em função disso. O que nos ajuda muito, né, hoje, falando assim de sistemas ponta, fora ponta, backup, tudo isso,
são essas informações, né? Fatura de energia, um relatório, uma memória de massa da concessionária, né? Facilmente a gente solicita hoje ali, consegue esses dados. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, comercializadoras de energia atuando, e aí o legal dessas comercializadoras é que elas já têm todos esses dados de consumo aqui dos clientes finais, né? Então isso nos ajuda muito, nos facilita muito essa questão também, né? Então, alguns diferenciais que nós temos aqui. Mas, não fugindo da sua pergunta, o payback hoje faz sentido, o payback fecha. Nós temos aplicações aqui, fornecimentos de paybacks de 5 anos, 4 anos, 2 anos, né? Nós temos um excelente case que nós temos aqui de fornecimento para a indústria, né? Consigo colocar um sistema de armazenamento, conseguimos colocar um sistema de armazenamento de 5 mega na entrada de uma indústria, né? Num formato de dupla conversão, né? O principal problema dessa indústria é que ela, numa piscada de rede da concessionária, parava-se toda a fábrica, não dava tempo É de entrar o linha gerador de transportador. máquina Tetra Pak, né? Exatamente. Então, assim, imagina, Carlos, eu não tenho o que fazer, eu não tenho gerador, né, a diesel, a gás, que entre num tempo de 15 milissegundos, 12 milissegundos, né? Fornecemos Sim. um fornecimento pioneiro ali para eles, implementamos um BES em média tensão, né, no 23 kV, 5 MB de potência que atende toda a carga que eles possuem ali, e hoje eles não têm mais esse problema. Piscou a energia da concessionária, teve afundamento, alguma coisa, o sistema segura, e aí dá tempo deles entenderem se eles vão fazer uma parada normal do processo, não é o caso, ou, como eles estão fazendo, partir um gerador a gás que eles têm lá e ele tem o tempo de transição e continua tudo isso, mas o sistema, a fábrica não para. Ou seja, além do retorno do investimento já está compensando mais do que a própria energia fotovoltaica até poucos anos atrás, né? Que, sei lá, 5, 6 anos atrás o payback era de aproximadamente 4, 5 anos. Mas enfim, a gente tem outra, além do payback hoje estar mais rápido, você tem a segurança, né, de poder ficar sem a energia da rede, que é um retorno de investimento que é imensurável. Mas eu gostaria de focar um pouquinho mais na VEG. Para mim, a VEG, eu vejo a VEG como se ela fosse a Tesla brasileira. Eu realmente acho uma empresa incrível. A história da VEG começou... Inclusive, você falando aí que vocês trabalham até com gerador a diesel. Ou seja, você está trabalhando com fotovoltaico, com armazenamento de energia em células de lítio e tal. E, ao mesmo tempo, a VEG mantém a sua tradição aí de trabalhar com os motores, com geradores a diesel e tal. Eu queria que você falasse, inclusive você falando aí também sobre essa questão da venda, que vocês trabalham tanto para cliente final quanto para integradores, né? Eu imagino que cliente final, a VEG provavelmente só assume quando em projetos maiores. E o desafio de vocês hoje deve ser treinar os integradores para que eles consigam explicar isso que o Senna perguntou. Se eu tenho um sistema fotovoltaico de 5 kW, 10 kW, sistema pequeno residencial, como que eu faço? Aí eu acho que o desafio agora deve ser você treinar essa galera aí de integradores, né, que hoje estão um pouco perdidos aí com esse monte de projetos recusados por causa de inversão de fluxo, curtailment, correto? Como é que está essa questão de treinamento de integrador? Como é que vocês estão se virando em relação a isso, Robson? Perfeito, Henrique, perfeito, ótimo, bom falar disso, né? Deixa eu só fazer um ponto aqui, né? Nós temos fornecimentos, para você ter uma ideia, acho que isso é importante comentar, né? Nós somos, historicamente, somos fornecedores ali de alternadores para geradores a diesel, né? Temos parcerias aí dos mais variados formatos. Empresas de locação, para você ter uma ideia, né? Empresas de locação de gerador a diesel, então aquele cliente que tinha, nós temos 3, 4 cases exatamente nesse formato, né? Aquela empresa que atuava só com locação de gerador a diesel, tinha lá seus 50, 100, 200, 300 geradores, né, para atendimento a eventos, indústrias, tudo isso, né? Esse pessoal também já está migrando, em função da necessidade de mercado, né, em ter um diferencial para o armazenamento. Nós temos alguns cases, né, de clientes hoje, que trabalham com gerador a diesel e com BES, né, fazendo atendimento a shows ali como Rock in Rio, Lollapalooza, Fórmula 1, Fórmula E, eventos, né, de concessionárias de veículos elétricos, né, isso é um diferencial, né, imagine uma concessionária que vai fazer um evento em algum local distante, vai levar 3, 4 veículos elétricos e precisa fazer o carregamento, né. Nós temos hoje integradores da WEG, né, e parceiros que adquiriram os nossos sistemas que estão fornecendo, né, que oferecem essa opção de ter um sistema de armazenamento carregado, né, já leva até o local, tem 2 sistemas, leva até ela carregada e provê, né, a energia para o carregamento desses veículos, né. Então tem dos mais variados cenários. O desafio, você comentou muito bem, é um desafio e que bom que a gente tem
uma rede de integradores, né, e de representantes aí dos mais capacitados possíveis, né, os treinamentos aqui de armazenamento de todas as soluções da WEG são diários realmente, e aí nós temos integradores hoje, isso é um diferencial também nos últimos anos, isso aconteceu, integradores ali que tem uma, duas pessoas no escritório já focadas, né, em BES. E aí, nas variantes de BES, né, eu tenho BES com estação de recarga, BES com fotovoltaico, BES só para indústrias, né, dos mais variados cenários, né. Temos uma gama de representantes e esse pessoal é fundamental. É eles quem dão o suporte no primeiro momento lá no cliente final, estão participando de reuniões, né, comercialmente, as negociações, e nós aqui atuamos também, né, pontualmente no atendimento a eles e principalmente em treinamentos, né. Nós possuímos aí o CTC da WEG, é bem famoso a nível de Brasil, um centro de treinamento de clientes, né, específico para todos os produtos do nosso portfólio, né? Também é um diferencial e contamos aí com uma equipe, principalmente de integradores, extremamente capacitadas e que com esses paybacks que a gente vem comentando aqui, né? Falando de um produto de vida útil, né? O Carlos Senna já comentou falando ali na questão de baterias de LFP, né? Íons de lítio de ferro fosfato. Isso é o principal diferencial para o BES também ter um payback atrativo, né? Vida útil ali de 10, 12, 15 anos, dependendo da aplicação, né? Isso é um diferencial também para que esse payback faça sentido para os clientes, né? Essa questão que você falou de vida útil aí, esse é um tema um tanto quanto controverso, assim como a questão do armazenamento, né? Porque para você fazer o prolongamento da vida útil da bateria, é sabido que, principalmente a bateria de lítio, né? Você tem que trabalhar dentro de uma faixa que você não pode levar a um descarregamento total da bateria e você também não pode levar a um carregamento total da bateria, né? Você tem que estar operando ali entre 20% e 80%. E se você quer entregar uma autonomia maior, você tem que sobredimensionar o seu sistema de armazenamento. E aí, quando a gente fala de vida útil da bateria, né, a gente está falando, na verdade, em números de ciclos, que eles são maiores na medida em que você respeita essa lei, né, de trabalhar nessa faixa de 20% a 80%. Eu já vi fabricante indicando capacidade nominal, né, considerando 100% de armazenamento, e informando uma vida útil considerando 80%. Né? E já vi também fabricante informando uma vida útil compatível com uma operação a 80% e indicando no datasheet dele uma capacidade de carregamento considerando esses 80%. E aí a grande dificuldade que existe hoje é na equalização das propostas. Né? Como é que você consegue identificar se aquela vida útil ela está condizente com aquela política de ciclos, né, que o fabricante está sugerindo ali, pegando propostas de dois fabricantes diferentes ali? Você tem algum macete para passar para a gente? O Carlos Henrique já deu um deles, né? O primeiro é ter integradores, como nós temos aqui, capacitados a te explicar isso, né? Facilmente numa conversa ali inicial, inclusive, né? Isso é um diferencial, né? O primeiro reforço, é uma venda técnica, né? Isso é importante, porque, Carlos Senna, é um diferencial, né? Principalmente na questão de fechamento, isso, né? Nós temos para baterias a questão do SOC, né? Então trabalhar 5 para cima, 5 para baixo, 10 para cima, 10 para baixo, né? Nunca está muito carregado e nem descarregá-la completamente. SOC, o que é SOC? Explica pra gente esse acrônimo aí. State of Charge. State of Charge, o estado da carga. Ou seja, é exatamente aquela faixa de 20% a 80% que a gente estava comentando. Exatamente, depende da solução ainda, né? O legal da WEG é isso, né? Eu tenho baterias hoje, né, que atuam com C-Rate, que a gente chama aqui, que é o carregamento e descarregamento, né? De 0,5C, de 1C, e aí depende das soluções aqui, né? Isso é a velocidade de carregamento e descarregamento. Então isso também influencia um pouquinho na questão da vida útil dela. Mas o principal, cara, se você pontuou muito bem, isso é importante, né? No momento do dimensionamento, isso tem que ser levado em conta. Porque realmente nós temos datasheets e que bom que a normativa, né? Vamos falar um pouquinho da normativa, provavelmente. Que bom que a normativa está vindo, né? Para justamente otimizar isso e deixar todo mundo regulado no mesmo cenário, no mesmo patamar, né? Isso é um diferencial. Nós temos para as baterias, para a questão de armazenamento, tanto capacidade de placa, né, que é a capacidade informada de placa, e capacidade útil
Você foi muito feliz no teu comentário, né? O que eu tenho de útil ali realmente é o que vai me atender. Então, considerando rendimento, de carregamento, né? Eu passo por transformadores, eu posso passar pelo conversor, né? No carregamento e depois vou voltar, né? O round trip, que nós chamamos aqui. Então, o carregamento e descarregamento, eu tenho rendimentos, eu vou passar, né? Até chegar na minha carga final, eu tenho alguns diferenciais, né? Que possam fazer com que o meu rendimento diminua um pouquinho. Então, isso é um diferencial. A questão de armazenamento e como nós dimensionamos hoje, nós levamos em consideração isso. E um ponto importante que eu ressalto aqui é a questão também de degradação ao longo dos anos, né, Senna? Isso é um diferencial também. Sim. Então, eu vou ter os dimensionamentos que nós temos, por exemplo, para leilão de reserva de capacidade, que são sistemas aí de é, 30 MB de potência com 120 megawatt-hora de armazenamento, pelo menos cada lote, né? Estamos aguardando ansiosamente aqui esse leilão que vai acontecer no ano que vem. Estamos aguardando normativa, né? Então tem várias novidades interessantes para armazenamento, né? Resoluções que saíram recentemente, então alguns diferenciais. É importantíssimo, né, que a gente tenha um memorial de cálculo bem definido, considerando todas essas variáveis, porque realmente o dimensionamento e o principal, né, a vida útil do meu sistema como um todo, ela depende desse dimensionamento lá no início, na hora da venda mesmo, pode ser um diferencial. É importante que o cliente final, o nosso cliente final, né? A gente está falando bastante coisa aqui técnica, mas para o meu cliente final, eu falei, Robson, será que eu tenho que saber sobre tudo isso, sobre estado da carga, sobre round trip, sobre degradação, tudo isso, né? O importante é ter uma empresa séria que já te apresente isso num primeiro momento, né? Inclusive, o nosso trabalho aqui, Carlos, é a gente auxiliar. Muitas vezes nós estamos em negociações que o cliente está com 3, 4 propostas, né? E que bom que chegamos a esse nível já de ter negociações que eu tenho 2, 3 concorrentes, sinal que o negócio, que o mercado como um todo está se movimentando nisso, né? E muitas vezes, tecnicamente nós já conseguimos provar para o meu cliente final o que é que ele está comprando, né? Muitas vezes nós estamos em negociações, né, fornecendo ali uma capacidade útil, né? Então lá 500 kWh contra um cliente que também, né, de útil, e o meu concorrente muitas vezes ali com também 500 kWh, mas de placa, né? Eu tenho rendimento, eu tenho outras funções envolvidas, e no final das contas ele não vai ter os 500, né, prometidos ali se ele considerou placa. O ideal é considerar útil, o rendimento com tudo isso, aliado ainda à degradação. Então, ano a ano, dependendo do como eu trabalho, quantos ciclos eu faço por dia, ou como é que é se eu faço 100% esses carregamentos ou não, se eu, né, atendo a carga como um todo. Então, eu tenho degradações ali nessas baterias que também devem ser pontuadas. Você está falando de concorrência ali, mas é difícil concorrer com a WEG, hein? Parabéns aí pelo seu trabalho. Deixa eu te falar, eu queria que você falasse um pouco, porque a WEG, a gente sabe que ela fabrica motores. Foi assim que ela nasceu, fabricando motores. Quando ela decidiu partir para o fotovoltaico, né? Você falou desde 2012, 2015, ampliou e tal, e logo em seguida começou a trabalhar com armazenamento de energia. O que realmente é fabricado aqui? Como é que funcionam essas parcerias internacionais? O que vocês importam? Como é que é esse processo de fabricação aqui? Ou seja, eu queria que você me falasse um pouquinho desse histórico, como é que desde o começo até hoje, o que está diferente quando era e o que vocês estão vendo para o futuro? Parceria com a China, fabricação nacional, ou a gente compra e monta aqui uma parte, o que tem de OEM, o que é fabricação própria? Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo industrial. Isso, e aproveita, a BES, né? Referente à BES. E aproveita e fala também os tipos de baterias que vocês têm. É só o íon fosfato ou tem algum outro tipo de sódio, talvez? Como é que tá, por favor? Ou seja, eu coloquei duas perguntas em uma. Mas eu consigo responder todas aí, que bom. Estamos falando de uma empresa global, uma multinacional brasileira que atuando a nível global, né? E temos fornecimentos, né? Estamos aí, entregamos nesse ano aqui um fornecimento, por exemplo, um sistema de armazenamento completo, fabricado aqui no Brasil, está rodando lá na Austrália, né? Nós temos acompanhamento online diariamente aqui desses sistemas para uma mineração de ouro, né? Está lá rodando lá em Austrália, fornecemos o sistema, acompanhamos ele Vocês ganharam fabricado da aqui. Tesla? Porque que eu Austrália, vou a gente falar, fala né? Austrália, a gente lembra óbvio de Tesla, né? Está fornecido e é da WEG, que eu posso dizer isso, Olha né? só, Então, um bom parabéns. diferencial, né, Henrique? O que nós temos hoje de portfólio, né? Isso é importante, a questão de posicionamento da WEG numa empresa global, né? Nós temos produtos nacionais, né?
nacionais mesmo. Então, desde o conversor eu fabrico aqui em Jaraguá do Sul, onde a gente está. Eu tenho o EMS, o BMS, toda a parte de automação envolvida, a chaparia, né? Painéis ali, painéis, cubículos a gente faz também. Os eletrocentros nós fabricamos aqui do ladinho de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, em Itajaí, né? Fabricamos eletrocentros desde o zero, então também é um diferencial. Nós temos as nossas linhas residenciais, né, também, e aí temos parcerias com clientes, com fornecedores aí, globais, né, para BES, para outros produtos e para BES também. Isso é um diferencial, né? Fornecedores Tier 1. Hoje temos Finame BNDES, acho que isso é importante também destacar, né? Hoje, se vocês forem lá no site do Finame BNDES e pesquisar sistema de armazenamento de energia em baterias, você vai ver que a WEG tem produtos lá Fabricação também. nacional. Fabricação nacional, precisa do índice de nacionalização alto e também, principalmente pensando em volumes, né, de maior porte, leilões, como nós temos aqui, nós temos parcerias com os principais fornecedores, né, a nível global como um todo. Né? Nós atuamos realmente, todas as filiais da WEG hoje estão aptas a trabalhar com armazenamento e com os demais produtos do portfólio. Nós temos, né, um setor de pesquisa e desenvolvimento muito forte, né? Isso sempre esteve na veia, né, da WEG como um todo, então temos desenvolvimento de outros tipos de tecnologia. Hoje o que nós estamos trabalhando fortemente é a questão do LFP, né? Tanto a gente quanto os demais concorrentes como um todo, né? O mundo como um todo tem atuado bastante forte nisso, em função das características, né? De densidade, de rendimento, de vida útil principalmente, né? Mas não deixamos de lado, né? Como eu comentei agora há pouco aqui, essa questão de inovação, né? Já estamos trabalhando, pensando num volume, né, de células dos veículos elétricos que nós podemos aproveitar aqui no nosso BES. Eu consigo fazer isso, né? Nós estivemos no salão do automóvel ali recentemente, com o nosso powertrain completo, né, montado num caminhão de pequeno porte que nós temos ali. Nós temos fornecimentos, de ônibus, né, ônibus elétricos ali por alguns estados aqui do Brasil como um todo, o powertrain completo da WEG. Esses ônibus aí são uma parceria com a BYD, porque eu lembro que quando a BYD começou a fabricar aqui na Zona Franca de Manaus, foi em parceria com a WEG, não é isso? Nós temos diversas parcerias, né? Diversas parcerias como um todo desses fornecimentos. E um negócio legal, voltando para a tecnologia, né? Como é que faz sentido e por que que nós estamos atuando nessa questão de LFP, é o seguinte, Henrique. As mesmas células de lítio que eu utilizo nos meus ônibus elétricos, por exemplo, no meu caminhão, no meu pacote ali, né, do motor elétrico, inversor, mais a bateria, é a mesma, né, compartilha a mesma fábrica que eu também utilizo aqui no meu BESS, nos sistemas de armazenamento. Então, isso também me ajuda, nos dá volume como um todo, né? E aí nos dá também a vantagem competitiva, porque a negociação, quando eu compro, né? Hoje nós trazemos o lítio de fora, né? Dos principais fornecedores Tier 1 a nível global como um todo, né? Para poder ficar competitivo no mercado. Ô Robson, vamos falar agora um pouco sobre os projetos relevantes aí na área de BESS que vocês estão desenvolvendo. Você mencionou aí que você teria um BESS móvel para atender eventos. Eu entendi errado? Perfeitamente, entendeu? Bem, Esse sistema é exclusivo de vocês para arrendamento ou vocês comercializam isso também? perfeito, Carlos Sena. Nós temos produtos, né? Esses de residenciais, o comercial industrial, né, que é os sistemas de 200, 400, 600 kWh e por aí vai, né, são modulares, então eu posso ir trabalhando com eles na modularidade. Nós temos sistemas maiores, hoje a gente tem containers ali, eletrocentros de 3, 4, 5 MWh ali, cada um num espaço, um container de 20 pés, né, seus 6 metros. E esses projetos voltados para a mobilidade elétrica, né, desculpa, para um sistema BESS móvel, são fornecimentos, né, para empresas, parceiros que hoje que trabalhavam só com geradores a diesel. Nós temos 3, 4 fornecimentos, né, atendendo estádios, atendendo os eventos que eu comentei, atendendo mobilidade elétrica. Nós temos integradores, né, e isso é importante, né, como é que o tanto que o integrador da WEG acredita na WEG também no produto, né. Nós temos integradores da WEG, alguns deles que adquiriram o sistema. Eu tenho um deles que eu estava na Expo Minério lá em Cuiabá,
né? Estávamos com ele expondo ele, se alguém entrar nas redes sociais nossas aqui, você vai conseguir ver, né? Estávamos com ele expondo lá justamente por isso, né? Máquinas agrícolas pesadas que também estão se eletrificando e vão precisar de um sistema móvel para entregar até lá, né? Todo fabricado aqui em Jaraguá do Sul como um todo. Temos outros sistemas de parcerias também móveis, né? Mas temos tanto fornecimentos para clientes finais quanto para nossos integradores. Ou seja, esse sistema móvel é um produto que vocês comercializam com determinadas empresas que atuam nesse setor de geração, e são elas que especificam a capacidade dos sistemas que elas querem ter. É correto essa afirmativa? Em conjunto com a nossa engenharia, Carlos, a mesma conta que nós estávamos fazendo para o teu residencial, que a gente vai te fornecer a bateria, aí depois vamos negociar depois do podcast, o mesmo trabalho de engenharia, de dimensionamento, né, que é sabendo as cargas que o meu cliente precisa, sabendo a necessidade que ele tem ali, nós trazemos também para projetos como esses aqui, né? Nós temos projetos para universidades. Eu imagino que seja uma coisa um pouco mais complexa, né? Porque a solução do BES, por tudo que você explicou até agora, ela me aparenta ser uma solução customizada para uma determinada aplicação. Já quando você desenvolve um projeto de um BES móvel, é o contrário. Você tem que, na verdade, trazer o BES móvel adequado àquela aplicação do cliente, ou o cliente tem que adequar a aplicação dele ao BES que ele tem disponível, né? Então, eu acho que é uma coisa, é uma filosofia um pouco diferente isso aí, né? Como é que eu fico pensando como é que o cara consegue compatibilizar, pensando assim num evento, né? Você tem lá um show. Normalmente os caras colocam lá geradores de 1 megawatt, né? E esse gerador tem que operar ali durante 6 horas, 8 horas, né? Para poder atender o show. Então são equipamentos com autonomia considerável e uma potência também considerável, né? Eu fico imaginando o porte desses equipamentos aí, o custo disso. Mas se me permite, Carlos, um diferencial, né, de poder trabalhar com armazenamento junto com outras fontes é exatamente isso, né? Nós temos alguns cenários, eu vou te pontuar alguns aqui rapidamente só para ver onde é que faz sentido, né? Muitas vezes para não ficar um sistema tão grande. Nós temos hoje fornecimentos para fazendas, por exemplo, né? Que estou no interior, que eu estou lá rodando 24 horas toda a minha operação, né? Irrigação, pivô, tudo que tem ali. Só com gerador a diesel, né? O meu diesel sai daqui a R$4, R$5 até chegar lá, armazenamento, estrada, tudo isso que eu tenho, R$7, R$8 o litro, né? E aí eu tenho geradores que consomem 100, 140 por hora, né? Contas aí gigantescas também, né? Quando eu integro essa questão de micro-rede, e aí isso é legal, né? Muitas vezes nesses clientes, né, para que o payback feche, fique atrativo e seja um payback rápido, nós vamos com soluções no seguinte formato. Em vez de eu ter lá 24 horas rodando só de geradora diesel, só de geração, como esta aqui, eu posso implementar um sistema fotovoltaico que atenda lá por 5, 6 horas firme, 7 horas, dependendo da região, implementar um sistema de armazenamento de pequeno ou médio porte para dar algumas horas, então um solar que gera 7 mais um BES de 3 horas, eu tenho 10 horas a menos de utilização no diesel de 7, 8 reais, né? Isso já é um diferencial, então depende realmente da necessidade do cliente. Mas no mesmo formato, numa mesma aplicação igual a essa, eu posso muito bem, isso é um diferencial, inclusive com os parceiros que nós temos, né, que trabalham com geradora diesel, eu posso colocar um sistema de armazenamento de pequeno porte para trabalhar só naquele horário em que o fotovoltaico tem a variação quando entra uma nuvem, por exemplo, a fonte de geração dele que é intermitente, né? Diminuiu a geração, aumentou, em vez de eu acelerar um gerador a diesel, que não é o melhor range de performance dele, eu posso colocar uma bateria sincronizada com essas duas fontes e numa diminuição da geração fotovoltaica que ele tenha, quem atua rapidamente ali é o BES. Fornecendo energia naquele instante, voltou a geração, o BES sai de cena, né? O diesel ficou lá paradinho ou muitas vezes formando rede. Então, reduzindo o consumo. Essas tecnologias que você está mencionando aí, elas estão muito alinhadas com aquele projeto de Serra da Saudade que vocês estão realizando em parceria com a CEMIG, correto? Correto. Um excelente projeto. Explica pra gente aí como é que se deu a escolha da WEG, e o que vocês se propuseram a fazer lá.
né? E Perfeito. como é que vocês estão vendo? Porque não sei se você tem esse mesmo pensamento, mas eu tenho a impressão, né, o sentimento que nós estamos vivendo hoje no setor elétrico um cenário muito parecido com o que o setor de telecomunicações enfrentou na década de 90 com o surgimento do telefone celular. Ou seja, nós com o desenvolvimento do BESS e da geração renovável, né, principalmente solar, a tendência é que a gente tenha um fracionamento do sistema de distribuição em várias micro-redes autônomas e autossuficientes, né, que vão se linkar umas com as outras apenas em momentos de emergência, né, se ocorrendo nas outras em momentos de emergência. Como é que você vislumbra isso? E com isso você vai ter de certa forma, uma quebra do monopólio das distribuidoras, porque vai aparecer empresas como essa aí, esses parceiros que você tem de BES móveis, por exemplo, que eles podem caminhar para um modelo de negócios onde eles começam a criar e administrar micro-redes. Perfeito, Como é que você Carlos, vê ótimo. esse cenário? Vemos, né? Só de ver como que a WEG está apostando nessa questão de armazenamento, e não só a nível Brasil, mas a nível global como um todo, né? O nosso diretor hoje, né, o Hari, que é o nosso diretor de solar, né, o mesmo diretor de BESS, para você ter uma ideia. Então, tem toda essa sinergia, né, em vista disso. Temos aí a um curto prazo, né, um cenário de leilão de reserva de capacidade. Já aconteceu um leilão aqui na Argentina, né, os outros países como um todo estão investindo nisso. Europa nem se fala, né, sistemas de armazenamento já saem, né, com sistemas de baterias de pequeno porte, médio porte ali. Aplicações totalmente off-grid, como esta que eu comentei, né, lá na Austrália que fornecemos, e outros projetos que nós logo teremos os lançamentos aqui, totalmente off-grids. Projetos como estes da Serra da Saudade, né, o nosso queridinho ali, o menor município do Brasil, mas ali o problema, né, e eu acompanhei o podcast do nosso amigo da CEMIG aqui recentemente com vocês, o problema ali era investimento de uma rede de concessionária, né, um reforço de rede até chegar lá no município, né? O payback ficou atrativo e a solução como um todo, né? Eu implementando ali no local, né, Carlos? Isso é um diferencial, né? Na entrada do município, eu tenho um kit, um fotovoltaico, né, de 500 kW pico, eu tenho um sistema de armazenamento de 500 kW de potência, mais 2 MWh de armazenamento ali. Então, eu tenho rede de concessionária, eu tenho fotovoltaico e eu tenho as baterias, né? Formatos como estes, a gente tem atuado e replicado aqui a nível de Brasil como um todo, principalmente, né, em função de paybacks e de fazer sentido, né, em função de necessidade, eu ressalto isso, né, o armazenamento ali, ele também, ele vem para um canivete suíço do segmento justamente para isso, né, para resolver problemas de falta de rede de concessionária atuando como backup para resolver problemas onde a concessionária não consegue atender aquela demanda, né? Imagina grandes centros, por exemplo, que nós estamos implementando ali grandes cargas para carregamentos de veículos elétricos, por exemplo, ônibus, caminhões, tudo isso. Não precisa de mais energia. E o BES ele vem para resolver esses problemas, né? Às vezes, naquele momento exato que eu preciso lá de 3, 4 mega a mais, eu posso ter um sistema de armazenamento que ficou o dia inteiro fazendo o carregamento, né, do fotovoltaico de qualquer outra fonte. E naquele momento eu tenho a rede disponível, mais a minha bateria para complementar aplicações como essas, né? Nós temos visto esse cenário aqui ser bem ser replicado, né? E realmente nós temos ali várias aplicações e vários segmentos no Brasil que nós podemos estar implementando. Você estava falando aí sobre leilões, reserva de capacidade, etc. Eu até me atrapalhei ali no celular, porque eu estava buscando aquela notícia que a gente compartilhou hoje no grupo sobre uma empresa que ganhou um leilão para a instalação de uma usina fotovoltaica. Matrix. E que agora, exatamente, e que agora, na implantação, ela se recusou, né, a efetivar o projeto exatamente por falta de infraestrutura de transmissão. Ou seja, aqui no Brasil, na verdade, estava se liberando a construção de mega usinas sem um correspondente investimento em infraestrutura. Aí agora que saiu essa nova legislação, quentinha agora, né, que parece que agora a gente está com um mercado mais regulado sobre armazenamento de energia,
Aí os grandes investidores estão vendo que se não houver a infraestrutura de transmissão, eles vão perder dinheiro. Então você já vai começar a diminuir esses projetos que dependem de redes de transmissão, exatamente para focar em micro-redes, que você vai montar ali uma infraestrutura meio que independente da rede, né? Independente da linha de transmissão. E nisso aí a WEG está muito bem posicionada, né? Tanto de um jeito quanto de outro. Vocês conseguem atender bem esse mercado, correto, Robson? Correto, Henrique. Ótimo. Nós temos, né, o BES ele vem para resolver vários problemas, né, várias necessidades, né, que a rede da concessionária, que os clientes, ou que até mesmo a própria concessionária, né, é bom pontuar isso, né? Nós temos fornecimentos aí para as mais variadas concessionárias a nível de Brasil, elas estão investindo. Esse exemplo, né, da CEMIG, de Serra da Saudade, né, nós temos outros projetos aqui em avanço, em negociação, em fase contratual, em estudo, né, porque faz sentido, né? Vou citar um caso muito, muito interessante, né, para você ver como o armazenamento pode ajudar nesses casos, né? Desde o fazendeiro que está lá num Luiz Eduardo Magalhães, né, na Bahia, Minas Gerais, Goiás, que tem cargas pontuais, o períodos de safra de 3, 4, 5 meses e depois baixa o consumo, né, meu consumo reduz, eu posso implementar o armazenamento e depois movimentar, levar para outro local. Até, por exemplo, zonas litorâneas, né, imagina aí agora, estamos no verão aqui, né, na temporada agora de férias, que né, a população aumenta 2, 3, 4 vezes a mais em determinados locais, né, para passar a temporada. Isso é um diferencial, eu ter sistemas, e as concessionárias estão investindo nisso, sistemas que eu possa levar até ali, atender aquela demanda nesses períodos e depois poder deslocar para outras regiões, por exemplo, né? Copel aconteceu isso, ela ficava em Curitiba, uma carreta móvel que fornecemos ali para eles, ficava atendendo, né, no circuito aqui em Curitiba, próximo a gente, teve uma necessidade de uma subestação lá em Palmital, no Paraná, deslocamos até lá e ela está conectada na subestação, prestando serviços ali de suporte à rede. Então, bacana. O Robson, tem um outro projeto que a WEG também, não sei se já desenvolveu ou está desenvolvendo, em parceria com a Neoenergia, que é na ilha de Noronha. Parece que é um sistema bastante robusto lá. Fala pra gente um pouco sobre esse sistema, a capacidade dele, propósito, como é que surgiu essa demanda aí? Projeto, né, projeto Noronha Verde ali, ele é um marco, né, de transição energética nacional para a WEG, né? Isso é um diferencial. Participamos no passado, né, na primeira etapa, fornecemos um sistema de pequeno porte e agora, né, anunciamos recentemente nas nossas redes, temos um fornecimento lá de 22 megawatt pico de fotovoltaico, né, uma usina flutuante, mais 49 megawatt-hora de armazenamento ali para essa solução. A gente vai descarbonizar Essa usina flutuante, ela é no mar? Ela ou ela é em mar, terra? flutuante. Ela é flutuante na água. E como é que vocês estão como é que vocês estão lidando com o desafio das ondas, das tempestades ali e da própria maresia nessa usina? Porque isso é o grande problema de usinas, de qualquer usina ou qualquer equipamento na proximidade do mar, é maresia, e no caso sobre as ondas ali também é algo desafiador. Exato, como é que vocês estão isso é um lidando com diferencial. E aí fica claro, né, a questão da nossa veia em inovação, né? Projetos como esses a gente já vem estudando há alguns anos, né? Justamente em função disso, né? Quando a gente pode otimizar, né, o ambiente como um todo, o local que eu vou instalar, temos parcerias, nós temos vários P&Ds aí que a gente trabalha justamente pensando nisso, né? O Carlos Henrique comentou sobre outras tecnologias, né, de baterias, de lítio, de sódio e por aí vai, né? Nós temos dentro da WEG o setor de desenvolvimento e de aplicação para hidrogênio verde, para outras tecnologias, né? Então, a gente sempre está investindo, né, um pouco antes para realmente quando projetos como estes aqui, né, a gente conseguir estar implementando ali e é um excelente case que nós temos aqui de inovação como um todo, né? Transição energética. Estou pensando aqui em termos de escala, porque esse projeto da Serra da Saudade, conforme inclusive a gente conversou com o engenheiro da CEMIG aqui, ele é de 500 kW, não é isso? Tanto fotovoltaico quanto da bateria, com capacidade aí de 2 megawatt-hora. Agora a gente está falando de um sistema de 22 mega de... Não, 20 megapico 20 megapico e 50 megawatt-hora, não é isso? Isso, ou 49 seja... megawatt-hora. Ou seja, 40 vezes maior, né? Mais ou menos.
E qual que é a autonomia desse sistema, cara? Para poder alimentar a ilha ali? A ideia, porque ali na ilha você não tem muita opção, né? Se esse sistema falhar, é só gerador de emergência ali, diesel, né? Exato. Então, a autonomia aqui, né, de qualquer sistema de armazenamento, inclusive lá sistemas de menor porte, a autonomia está em função da carga, né? Então, o dimensionamento, os estudos iniciais ali foram para dar vários dias de autonomia, inclusive contando, né? E aí, ó, o dimensionamento, né, a parte de engenharia começa aí também, né? Estudos ali, eu preciso saber, no caso off-grid, por exemplo, qual é o tempo, o que eu tenho historicamente de geração naquele exato local, naquelas coordenadas ali, né? Então, são estudos abrangentes, os sistemas são dimensionados, sobredimensionados, principalmente nesses casos aqui, para atender, né, dar vários dias de autonomia, contando, né, com períodos no ano que eu tenho geração adicional e outros não. Então, é um trabalho completo de engenharia ali, desde o início, né, do dimensionamento já. Ô Robson, depois você manda umas fotos pra gente, eu fiquei bem curioso de ver essa usina flutuante. Vai ser a maior do Brasil, flutuante, quando estiver operando? Eimar, eu creio que sim. Vai ser uma das maiores. O projeto como um todo bem interessante. Porque a CEMIG tem vários projetos de usina flutuantes maiores que esse, mas no reservatório das represas dela. Que é bem mais simples. Que você tem o problema das ondas, mas é uma coisa muito mais limitada e você não tem o problema da maresia, né, Robson? Tá com a linha de transmissão lá, né? Porque como Agora, no caso aí, você tá ali, a variação de nível do mar ali é muito maior, né? E você ainda tem o problema da maresia. Então, como é que vocês estão lidando? A vida útil desse sistema aí que vocês estão projetando é qual? Exato. As baterias, né, nossos sistemas aqui como um todo, né, são baterias de lítio, é o mesmo projeto que nós atuamos aqui nos nossos clientes, né, de menor porte. Então, baterias de LFP, né, em torno de 6, 7, 8 mil ciclos. E aí a questão de utilização e de vida útil realmente depende da carga, né? Isso é um diferencial, mas realmente é isso que nós esperamos, né? Mais de 6 mil ciclos ali de utilização. Eu acho que é bom pontuar também, né? Para você ter uma ideia como é que o projeto pode muitas vezes se viabilizar e não, né? Nós temos aplicações e fornecimentos e projetos que nós fazemos, Sena, que é, por exemplo, assim, ó. Eu posso muitas vezes fornecer um projeto que isso vai ser um termo bem importante que você falando aqui de armazenamento, né? Eu posso ter projetos em que eu forneço em função de degradação e de ciclos, né, que eu vou utilizando ali ao longo dos anos. É comum falar em aumentações. O que são aumentações? Imagina que eu preciso fornecer, por exemplo, um sistema que te entregue diariamente 5 megawatt-hora de armazenamento. Container de 20 peças ali, 5 megawatt-hora de energia todo dia. Você vai carregar, descarregar, fazer essas funções, né? Ao longo dos anos eu vou ter degradação. E o importante, o bom de trabalhar com empresas, né, que têm um portfólio amplo, uma engenharia e principalmente possam te auxiliar ao longo dessa tua jornada de vida útil, sistemas como um todo, é que muitas vezes eu não preciso sobredimensionar um sistema hoje para te atender lá no 15º ano com os teus 5 megawatt-hora, você comprar toda essa bateria a mais neste ano zero. Né? É possível fazer aumentações a cada 3 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, por exemplo, para compensar essa degradação natural que nós temos aqui de utilização das baterias ao longo dos anos. Bom, o Robson, nós estamos aqui, agradecemos aqui a sua disponibilidade, né? Estamos já com o tempo da nossa entrevista bem adiantado, né? E para finalizar aqui, a gente gostaria que você deixasse aí para o nosso telespectador uma mensagem aí, né? Por exemplo, quem teve interesse, quem tem interesse em explorar um pouco mais esse assunto, quer maiores informações, deseja buscar o parceiro da VEG para poder apresentar uma proposta para ele, ou quem trabalha no setor e quer se tornar um parceiro VEG, como é que eles podem fazer isso? Como é que eles podem acessar a VEG? Excelente, né? Excelente. Um primeiro contato nós temos o site oficial da VEG e ali eu consigo filtrar
né, o representante, o integrador que atua na exata localização em que o nosso cliente esteja, né, o nosso parceiro, o nosso integrador esteja. Nós temos nossas redes sociais, nós temos, né, agora vocês aí, nosso podcast aí preferido, né, que temos os contatos de vocês aí, o pessoal pode estar entrando em contato também, né? A gente está na maioria das feiras relacionadas aí aos produtos, né? A energia, armazenamento, a geração, então facilmente a gente consegue estar se encontrando ali. Mas o principal canal é integradores e representantes, né? Representantes da WEG a nível de Brasil como um todo, né? E os nossos contatos também a gente vai deixar com vocês. Aproveito, né, Carlos, para agradecer, né, excelente oportunidade de falar sobre armazenamento, né? Já está acontecendo rápido. Nós temos cases, né, dos mais variados formatos, desde projetos, né, de P&D com concessionárias, com universidades, clientes finais agora, né? Nós tivemos aí um volume muito grande de fornecimentos nos últimos anos também. Então, isso também é um diferencial. A gente consegue, além de mostrar a fábrica, mostrar as soluções, mostrar os sistemas que nós temos ali, a pronta entrega. Nós também, né, estamos aptos aqui a receber, auxiliar desde o início, né, na concepção do projeto, fazer um estudo em conjunto ali, para que realmente o projeto já nasça correto e principalmente que a viabilidade, né, que o payback ali seja atrativo. Isso é o diferencial, né? Então, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, né, de estar falando aí com vocês. Já conhecia vocês ali de longa data, né? Provavelmente não vai faltar a oportunidade de estarmos aí presencialmente, né? E contem conosco, né? Pois é, Robson, muito obrigado. É a segunda vez que você aceita o meu convite. A primeira vez foi numa palestra na Mac Show, que é a maior feira industrial aqui do Espírito Santo. Muito obrigado. A entrevista foi excelente. Foi bastante esclarecedor aí, ô Robson. Agradecemos aí a sua disponibilidade aí. E quando você estiver aqui no Espírito Santo, por favor, nos procure para ver se a gente consegue marcar um encontro pessoalmente aqui, né? Perfeito. E quando estiver em Santa Catarina, venham para cá. Com certeza. E você que nos seguiu até agora, que nos acompanhou até esse momento, por favor, siga os nossos canais, curta os nossos vídeos para que ele possa chegar para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima edição. Muito obrigado. Até a próxima.